E o pastor José me chegou lá, você é a católica aqui que está vindo ajudar a irmã Roberta a fazer comida. Aí eu, uhum. E aí ele, olha, eu tenho aqui um livro que eu estou escrevendo e eu gostaria muito que você desse a sua opinião, porque para mim a sua opinião é muito importante para mim. Eu estou escrevendo um livro sobre a deificação do sol e a observância do domingo. E para mim é fundamental que você, como católica, corrija o meu livro. E aí eu, uau, que delícia! Então eu peguei, aceitei o desafio. Eu pensei, se essa é a oportunidade de eu mostrar para minha família que essa igreja não tem nada a ver, que a primeira igreja é a igreja de Pedro. Jesus instituiu a igreja sobre Pedro e sobre essa rocha eu edificaria a minha igreja. E então vai ser uma bênção, essa é a minha missão. Agora eu entendi por que eu estou aqui, Senhor. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai assistir mais um vídeo de testemunho do nosso quadro mais querido aqui, que se chama Qual a Sua História? Neste quadro você vai encontrar vários testemunhos, né? Se é a primeira vez que você vem aqui no canal, saiba que temos uma playlist ali onde você vai encontrar testemunhos sobre resgate, sobre cura, sobre conversão. Enfim, são várias histórias, uma mais linda que a outra, uma mais edificante do que a outra. E para hoje nós convidamos uma querida, a Patrícia Uchoa. A Patrícia, ela faz um trabalho muito bonito, junto ao Fernando Lux, no projeto de maestria mental. Talvez você já tenha visto o nome dela aqui em alguma postagem que fizemos, ou quando lá atrás trouxemos o Fernando Lux para falar sobre maestria mental. Ela também tem um projeto, né, um ministério, uma missão junto à Citem, que ela vai explicar um pouquinho também sobre o que é isso. E eu convido você hoje a conhecer a história dela. Patrícia é enfermeira e também é naturopata. E ela ensina e fala muito sobre isso e ajudam as pessoas a viverem plenamente com Deus, curadas, não só fisicamente, mentalmente, mas emocionalmente, espiritualmente. Então eu convido você a conhecer quem será a Patrícia Shoa, como ela conheceu a Cristo, como ela se converteu, como que ela se tornou naturopata. Então, tudo isso você vai saber conhecendo a história dela, tá bom? Convido você para, neste momento, fazermos juntos uma oração e logo após você vai conhecer um pouquinho de quem é a Patrícia Shoa. Vamos orar? Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para conhecer mais um testemunho, mais uma história, mais uma vida transformada por ti. Quero pedir a sua bênção sobre cada um que está aqui conectado conosco, assistindo esse testemunho. E também pedir a sua bênção sobre a vida da Patrícia Shoa. E em nome de Jesus oramos. Amém. Então vamos lá. Começamos. Que Deus te abençoe. E os próximos momentos se seguem com você. Bom, eu vejo que desde a minha infância, Deus ele vinha trabalhando comigo, né? Eu vim de uma família católica com uma mistura um pouco espírita e eu lembro que quando meu irmão e minha irmã iam para a catequese, eu chorava querendo ir para a catequese, mas eu era muito pequenininha, então meus pais não permitiam que eu fosse para a catequese. E logo depois meus pais se separaram e eu fui criada pelo meu pai com a minha irmã mais velha. E algumas coisas se sucederam naquela época. A minha irmã era também uma criança de 12 anos, uma adolescente de 12 anos, então ela não entendeu muito bem o divórcio dos pais e ela tinha, como irmã mais velha, dar conta da casa, dar conta das coisas, dar conta dos dois irmãos menores. E isso eu acredito que mexeu um pouco com a estrutura também da minha irmã, além da minha estrutura, lógico, e da estrutura do meu irmão. E ela me batia muito. Eu acredito também que eu era uma criança muito levada, né? Mas
eu fazia muitos serviços domésticos e assim, dos meus 6 anos até os meus 11 anos, era um ambiente assim, ah, que eu apanhava muito, eu lembro disso, né? E aos meus 11 anos, meu pai casou novamente, casou com uma mulher de Deus, uma mãe drasta. E essa mulher me apresentou a Cristo. Essa mulher, ela é, né, que é viva, graças a Deus por isso, deficiente visual, só via nuvens, ela não enxergava a pessoa completa, ela só via sombras. Eu lembro, na minha infância, ouvir que a Lúcia, ela tinha 10% de visão, e também um problema auditivo, e ela me ensinou desde montar uma cama para receber hóspedes, porque a nossa casa passou a ser um ambiente de muita alegria, porque ela sempre recebia alguém, é, montar a mesa para almoço, e ela fazia questão de educar com muito amor, com muito carinho, aquelas 3 crianças que foram, é, que estavam naquela situação ali complicada de abandono materno, né? E assim, a gente só via nosso pai no final do dia, porque meu pai era muito trabalhador, graças a Deus por isso, e nos finais de semana. E o testemunho da minha madrasta foi muito impactante na minha vida, porque assim, eu senti Deus através da minha madrasta. E eu lembro que, assim, dá até vontade, me emociono em lembrar disso. Eu lembro que ela me pedia para ler a Bíblia, e ali me doutrinando devagar, devagar, com muita paciência. E então ela falava assim: Patrícia, lê o Salmo tal. E eu, assim, eu era muito magrinha, muito pequenininha, e ia ler o Salmo, e às vezes eu errava a leitura, e ela falava assim: não é essa palavra, lê de novo. E eu lia e ela falava para mim assim: ah, agora você leu bem. E eu ficava pensando: como é que ela sabe até a palavra que está errada? Ela não é deficiente visual. Então, assim, mas ela lia. E assim, eu lembro que quando ela pegava a Bíblia para ler, ela botava bem na frente do olhinho dela, assim, muito próximo, para que as letras ficassem maiores para ela, ela conseguisse ler as letras. Porque, como eu falei para vocês, ela tinha uma deficiência visual assim importante. E um dia ela me apresentou, começou a ir me apresentando Jesus, e eu me apaixonei por esse Jesus dela. E ela era católica, então sempre me levava para a igreja católica, e eu comecei a frequentar a Renovação Carismática, a Legião de Maria, é, fiz a catequese, fui do grupo jovem, fui para o grupo de adolescente, Evangelização 2000, eu fui uma das líderes da Evangelização 2000 na minha região. Eu lembro que a gente fazia uma reunião com Dom Carlos Alberto Navarro, era o bispo da época. E assim, era uma vez por mês na mitra aqui da região onde eu moro, né? Eu moro na região de Niterói, tem uma mitra em Caraí, e ali a gente fazia a reunião uma vez por mês com Dom Carlos Alberto Navarro. E isso era uma algo assim muito solene, uma pessoa fazer ali com um grupo selecionado de leigos, auxiliares e ajudantes com o bispo, né? A reunião ali da Evangelização 2000, da área toda. Então, eu lembro que Deus foi trabalhando a minha vida com ele, e eu acredito que já foi curando as feridas emocionais, porque nós temos nossas feridas emocionais, que vai marcando a nossa história ao longo do processo. E quando eu olho a minha história, eu lembro assim, na minha adolescência, na imaturidade da adolescência, eu não entendia muito bem por que eu tinha nascido de um casal que tinha se separado, porque nenhum filho quer ver os pais se separando. É de ordem natural isso, que os filhos querem que os pais eles sejam plenos, que eles sejam felizes. E assim, e eu passei a agradecer a Deus por ter sido criada pela minha madrasta,
né? Eu consegui ver o projeto de Deus na minha vida e quantas coisas Deus faria nesse projeto se eu me deixasse modelar por Ele, com um espírito de gratidão, ajudando no sentido de outras pessoas que poderiam estar passando por situações parecidas e de não entender aquilo que às vezes humanamente não é realmente entendível e não é muitas vezes aceitável. Então, assim, eu fui vendo Deus ir trabalhando até que eu fiquei tão apaixonada por essa missão católica que eu comecei a estudar o vocacionado para freira. E assim, eu comecei a sentir um chamado muito forte de Deus. E eu também me emociono em falar isso, porque eu comecei a ser acompanhada pelas irmãs paulinas, que é uma ordem religiosa muito conhecida na Igreja Católica, as Irmãs Paulinas, que tem uma livraria. E eu também fui acompanhada pelas franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, mas eu cheguei a ter uma experiência vocacional mais profunda com uma outra ordem. Então, eu não tinha a idade suficiente de ficar na ordem, então eu fui convidada a esperar a idade fora do convento, e isso me deixou assim tão triste. E, enquanto isso, eu ia conhecendo outras ordens, eu conheci o Carmelo, que são as carmelitas, que são a clausura, e eu fiquei assim encantada. Eu falei, como assim essas mulheres entregam a vida dela para intercessão? E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei assim, puxa, eu queria poder ali, porque quando a gente fala assim, como as pessoas podem viver dentro de um quarto só orando manhã, tarde e noite, não é só isso. São outras atividades também. Mas o voto de pobreza, obediência e castidade é muito mais profundo do que a gente pensa. E assim, a gente pode ter um voto de pobreza e ser rico, próspero. A gente pode ter sim o voto de castidade sendo casado. E a gente pode ter um voto de total obediência a Deus, né? Eu acho que o cristão ele é chamado à santidade. E o voto de pobreza, obediência e castidade, hoje, na minha maturidade, tanto espiritual como emocional, eu consigo fazer essa transferência, essa ressignificação de que hoje eu faço voto, sim, né? Dentro da prosperidade que Deus me deu, eu posso também ter o voto de castidade, o voto de obediência à palavra dele, ao plano que ele tem para a minha vida, porque a palavra dele nos pede para ser separado, nos pede para ser um povo separado, a imagem dele. Então, assim, naquela época, o meu entendimento religioso era o voto de pobreza, porque se eu ganhasse esse reloginho aqui, se eu ganhasse um reloginho, eu tinha que pedir permissão à ordem, eu tinha que pedir permissão à minha madre superiora se eu podia receber alguma coisa, um presente de alguém. E também, assim, total pelo voto de pobreza, né? E o voto de castidade era a castidade total e total obediência também à ordem que eu estava, que eu ali estava inserida. Então, é tudo muito profundo. O ritual, primeiro tem o aspirantado, postulantado, noviciado, até fazer o voto. E eu, assim, eu sonhava em fazer o voto perpétuo, eu sonhava em casar-me literalmente com isso. E é um casamento de fato, é uma cerimônia de fato de casamento. Então, a Lúcia sempre, a Lúcia, minha madrasta, sempre, minha mãe drasta, sempre me amparando, me apoiando. E um dia, uma tia minha teve câncer e o câncer dela foi maligno e era no quadrante superior interno da mama direita, e eu tive um nódulo onde foi biopsiado também no quadrante superior da mama direita interna também, quase que muito próximo à época dela, e o meu foi benigno e o dela foi maligno. Isso me deixou muito triste e pensativa.
E um dia na casa do meu pai, a família toda se reuniu para uma festa do meu pai e ela virou para mim e falou assim, Patrícia, num momento de oração pelo aniversário do meu pai, ela falou, posso te fazer um pedido? Eu lembro que ela estava com lenço, né, da quimioterapia, e aí eu falei assim, claro que você pode me fazer um pedido. Ela não era uma tia tão próxima assim, mas a gente tem um carinho familiar, né? E, e eu falei assim, claro que você pode me fazer o pedido. Ela era adventista. Minha família, por parte de pai, era adventista, né? E eu falei assim, sim, tia, você pode me fazer o pedido. Se eu puder, eu vou cumprir seu pedido. E ela, eu gostaria muito que você fosse ao culto da minha igreja. E aí ela me deu assim uma saia justa. Eu falei assim, o que que eu respondo? Uau, o que que eu respondo? E aí eu pensei, bom, se eu for à igreja dela, eu vou poder convidá-la a ir à minha. Vai ser uma, vai ser bom. E aí eu falei, tá bom, tia, eu vou. Eu vou hoje. Isso era num domingo e eu fui ao culto da igreja adventista. Chegando lá, eu encontrei uma senhora muito missionária chamada Noberta. E a irmã Noberta me chamou para fazer na terça-feira. Ah, Patrícia, eu estou com dor no ombro e eu dou comida para mendigo. Você poderia me ajudar? E aí eu, com muito carinho que eu tinha por essa senhora, porque eu já conhecia essa senhora de outros lugares, eu falei assim, tá bom, minha irmã, eu senti uma vontade de ajudar pessoas. E na Igreja Católica, o católico é muito missionário, ele é muito proativo. Então, assim, eu fui na terça-feira, cheguei lá, ela não estava. E eu fiquei assim, puxa vida, ela não veio, por que ela não veio? Aí eu recebi um bilhetinho dizendo que ela tinha passado mal, que o braço dela estava doendo muito. E eu fiquei ajudando ali, então chegaram para mim um pedido dela que eu voltasse na terça-feira que vem. Aí eu voltei na outra terça-feira. Cheguei na outra terça-feira para ajudar de novo a fazer comida para os mendigos, que a igreja na época dava, e ela não foi de novo. E aí, uau, ela não veio de novo? Será que ela está passando mal de novo? Que braço é esse que não melhora? E recebi mais um bilhetinho dela dizendo: olha, eu ainda estou passando mal, mas muito obrigada pela sua ajuda. E aí ela me mandou o bilhetinho escrito assim: mas na semana que vem eu estou aí, você vem de novo? E eu queria muito estar com ela. Aí eu falei assim: tá bom, eu vou. Aí eu voltei na terça-feira de novo. Chegando naquela terça-feira, tem dia que a gente tá meio azeda, né? E aí eu cheguei naquela terça-feira e falei assim: se ela não vier hoje, eu não venho mais. Não venho mais, Senhor, não venho, não adianta, não vou vir, não vou vir mais, aqui não é meu lugar, eu não quero ficar aqui, eu não gosto desse povo, não adianta, não vou vir mais. E ela não foi. Só que eu conheci o pastor Josemi Albino. E eu era uma católica diferente no meio daqueles adventistas, eu usava um tal, que é um T invertido franciscano, com 3 nós de pobreza, obediência e castidade, ainda usava um terço no dedo, que era um terço, anel terço. Eu rezava o rosário todos os dias, não era um terço. O rosário é a via sacra completa. O terço é um terço do rosário. Então, para rezar o rosário, você reza a via sacra toda. E eu rezava o tempo inteiro, eu ficava o tempo inteiro rezando. Quando eu não estava com um terço anel na mão, eu estava com um terço no braço. Porque o tempo inteiro eu rezava o terço. E aonde eu ia com a minha Bíblia, a Bíblia Ave Maria católica, uma Bíblia assim, muito respeitada entre os católicos. E o pastor José me chegou lá, você é a católica aqui que está vindo ajudar a irmã Roberta a fazer comida. Aí eu, E aí ele, olha, eu tenho aqui um livro que eu estou escrevendo e eu gostaria muito que você desse a sua opinião, porque para mim a sua opinião é muito importante para mim. Eu estou escrevendo um livro sobre a deificação do sol e a observância do domingo. E para mim é fundamental que você, como católica, corrija o meu livro. E aí eu, uau! Que delícia!
Então, eu peguei, aceitei o desafio. Eu pensei, se essa é a oportunidade de eu mostrar para minha família que essa igreja não tem nada a ver, que a primeira igreja é a igreja de Pedro. Pedro instituiu a igreja sobre... Jesus instituiu a igreja sobre Pedro, e sobre essa rocha eu edificaria a minha igreja. E então, vai ser uma bênção, essa é a minha missão. Agora eu entendi por que eu estou aqui, Senhor. E eu peguei o livro, eu comecei, o livro que não era livro, eram folhas A4, datilografada na época. Não tinha esse negócio do computador, de impressão digital, fazem 26 anos atrás, então não tinha isso tudo que a gente tem agora. E aí eu peguei as folhas A4 do pastor Josemir e comecei a ler. E chegou o dia de eu devolver o livro. Eu fui com as folhas e entreguei na mão dele. E ele olhou para mim assim com uma cara de decepcionado e falou: "Você não leu o livro?" Aí eu falei assim: "Li." "Por que você não rabiscou nada, não fez uma observação, não fez um apontamento?" E olha que eu gosto muito de história. E aí eu falei para ele: "Pastor, me dá um estudo bíblico." É. E aí ele: "Uau, você tá me pedindo um estudo bíblico." E aí só que todo mundo havia percebido nessas 3 semanas que eu estava lá que eu era uma católica perguntadeira, que eu era uma católica que tinha respostas de versículos bíblicos católicos, eu era fundamentada. No período que eu fiquei na Igreja Católica, eu era uma estudiosa nata da Igreja Católica, eu defendia a visão católica, eu fazia pregações para jovens, eu era ativa, porque assim, dá para perceber pela minha missão hoje na Igreja Adventista que eu nunca fui uma jovenzinha quietinha, de ficar ali, não. Eu sempre tive o conceito na minha cabeça de que Deus havia me instituído para algo. E lá na Igreja Católica eu tinha isso na minha cabeça também muito claro, que Deus me tinha estabelecido para alguma coisa, e eu queria fazer da minha vida o melhor para servir. Então, eu pedi o estudo bíblico e todo mundo ficou assim: quem vai dar estudo bíblico para ela? Porque a minha família era adventista e minha família não queria me dar estudo bíblico. Então, assim, não, a gente não pode dar estudo bíblico, ela é muito trabalhosa, não vamos dar estudo bíblico, tem que ser uma pessoa diferente. Porque eu era perguntadeira, eu queria saber o porquê do porquê do porquê do porquê. Né? E por que tem que ser assim? Não, mas por que foi isso? Não, mas por que... E assim, eu era muito trabalhosa. Então, ficou eu lembro na época que uma pessoa começou a estudar a Bíblia comigo, e essa pessoa, no meio, eu acho que eu devo de ter enjoado tanto a pessoa, com tanta pergunta difícil, que ela desistiu de me dar estudo bíblico. E aí eu falei assim: sabe de uma coisa? Eu vou estudar sozinha. Aí eu peguei o estudo bíblico, continuei estudando a Bíblia sozinha. E na época, uma pessoa que foi muito fundamental também foi o pai do meu filho, Marcelo, porque ele começou a amparar, ele começou a ser, naquele momento de conhecimento, ser um apoio, um suporte. E logo depois, eu resolvi me batizar, me batizei, foi uma surpresa para minha família. Eu era aquela pessoa que nunca ninguém na face da terra iria imaginar que eu iria me batizar. Então, se você que está me assistindo nesse momento tem uma pessoa que você gostaria muito que se batizasse e que você acha que, puxa, nem vou orar por essa pessoa porque ela não vai se batizar. Você está ouvindo um testemunho de alguém que a família toda não acreditava, no sentido de que todas as atividades que eu fazia na Igreja Católica e a paixão que eu tinha pela Igreja Católica davam toda a inferência de que eu nunca me batizaria na Igreja Adventista. E outra coisa, eu tinha ojeriza dos adventistas, entendeu? Então, nesse início meu de saída da Igreja Adventista para saída da Igreja Católica para vir para a Igreja Adventista, eu penso que eu fui um pouco Saulo de Tarso. Eu persegui os adventistas, eu não gostava dos adventistas. Então, eu precisei realmente cair do cavalo
para que Deus tirasse a minha cegueira, a minha paixão, porque as coisas que eu faço com paixão. E Deus precisou ir transformando, eu precisei tirar pessoas da minha vida. Eu lembro que nessa transição eu sofri preconceito, todos os amigos católicos se afastaram. Eu só tenho uma amiga que até hoje é minha amiga católica, que ela não é mais católica. Depois de um tempo, eu falei de Jesus para ela e outras pessoas também falaram. E a gente chegou a dar um estudo bíblico. A minha tia, Nazaré, deu um estudo bíblico para ela, mas ela acabou indo para uma outra igreja e não a adventista, mas tá tudo ok, porque cada um tem o seu tempo. Então, eu passei por esse preconceito. Eu lembro que algumas pessoas chegavam a trocar a calçada quando me viam, porque eu morava num lugar onde todo mundo ali meio que se conhecia, e um bairro muito católico. Então, eles conheciam a jovem, porque, assim, na época as pessoas me conheciam como Patrícia 13 anos, a Patrícia 13 anos que pregava, que trabalhava com os adolescentes, com os jovens, que fazia a leitura da liturgia. Eu lembro que as pessoas tinham muito medo de um padre muito rígido, o padre Teodoro. E eu tinha maior afinidade com ele comigo. Então, assim, tudo que todo mundo, na maioria das vezes, queriam, pediam para mim, eu ia lá, falava com ele me dava, fala com a Patrícia, que a Patrícia resolve. Então, assim, para a igreja foi um choque quando a Patrícia saiu da igreja para ir para a igreja adventista. Eu tenho muito carinho pelo que eu passei na igreja católica, muito respeito pelos católicos. Se você está evangelizando alguém católico, tenha muito amor, muita cautela, muito carinho. São pessoas muito sinceras. E precisam conhecer os versículos bíblicos nos seus contextos, para que, assim como eu passei por uma transição de algumas verdades que me contavam, eu tive que fazer um confrontamento aos pés da cruz de Cristo, porque quando eu descobri as verdades bíblicas de fato, eu decidi pelo estudar a Bíblia e o batismo, porque eu queria servir o que era de fato, o que tinha mais perto da Bíblia, e a Cristo de fato. Eu queria casar com Cristo de fato. Então, isso para mim foi muito trivial na minha vida. E todo mundo que é cristão verdadeiro, ele não casa com um templo, com uma igreja. Ele casa com Cristo. E esse amadurecimento da transição daquilo que ele viveu a vida inteira, às vezes foi batista, às vezes foi espírita. Por isso que o Espírito de Profecia fala que no céu nós vamos ter muitas surpresas e que vamos ter servos da última hora, porque Deus tem seus filhos em todos os lugares, e vão ter muitos que vão entrar e muitos que vão sair. Então, a gente não deve ter preconceito, a gente tem que amar, a gente tem que levar aquilo que é verdadeiro de uma maneira madura, respeitosa, suave. E, enfim, me batizei. Fiquei por um momento ainda naquela transição. Então, eu fui trabalhar no Hospital Adventista, que foi, assim, a minha paixão. Eu tenho um carinho enorme pelo Hospital Adventista Silvestre, aqui do Rio de Janeiro. Quando eu lembro do Hospital Adventista, meu coração se enche de emoção. E lá no Hospital Adventista, eu tenho, assim, recordação de algumas pessoas que foram chaves na minha vida, porque entraram na minha vida alguns pacientes, alguns profissionais que marcaram, fizeram história. Alguns casos que eu comecei a questionar com Deus, por que os casos de câncer, a maioria que eu vejo, seja, eu era de um hospital público também, então, assim, lia muito artigo, já era enfermeira, e eu falava, caraca, puxa vida, Senhor, eu quero ver os meus pacientes serem curados, eu quero ver meus pacientes sararem. E eu perdi uma paciente que, para mim, me doeu a alma perder. Foi
foi da família Barçalho. E logo depois, eu fiz uma amizade muito grande com essa família, e logo depois, meses depois que essa paciente faleceu, o meu sogro, eu descobri com câncer de pulmão. E aí eu perdi também o meu sogro com câncer de pulmão, e eu fiquei assim, muito triste, eu dei um delay para mim, eu entrei na minha caverna e fiquei questionando a minha profissão, questionando o que eu poderia melhorar, questionando várias coisas, a minha vida pessoal, e eu passava por alguns questionamentos, até que eu engravidei do meu filho caçula, né, do Lucas Uchoa. E quando eu engravidei do Lucas Uchoa, Deus foi mostrando o que eu tinha que fazer passo a passo desde a gravidez com ele. Então, ele me mostrou que eu tinha que ser vegetariana, e eu escolhi ser vegetariana. Depois, ele me mostrou a verdadeira educação. Ele foi me mostrando gradativamente a medicina do estilo de vida, e eu fui clamando a ele, e ele foi mostrando cursos que eu tinha que fazer, pessoas que eu tinha que procurar. Foi assim, eu percebi que ele foi abrindo o leque daquela mente que era extremamente acadêmica, de artigos, que tinha largado o mestrado porque tinha questionado algumas coisas que aconteciam no mestrado, mas que tinha vontade de voltar para o meio acadêmico. Então, eu vi Deus reformulando aquele profissional que tinha meta, assim, meta. E a minha gravidez com o meu bebê me fez escolher, logo depois do nascimento dele, o Exército e a Aeronáutica me chamaram, eu passei no concurso, e eu com o bebê no colo, eu falei, eu não vou largar meu bebê para assumir, eu não tenho condições de assumir, era uma emoção muito grande, eu gerei e eu quero educar o meu bebê, eu não vou parar de amamentá-lo para ir para o meu trabalho, eu não vou deixar o meu bebê na mão de uma creche ou de um cuidador, de uma babá, eu não consigo fazer isso. Eu respeito quem faça, mas eu, Patrícia, nas minhas dores, nas minhas feridas emocionais, eu não consegui fazer esse movimento, e eu entendo em Deus que o melhor realmente é que a mãe que gere e cuide dos seus filhos. Eu entendo que seja esse o projeto de Deus para a nossa vida, assim, quando se há possibilidade de fazer com maturidade e acordo entre a família, eu acho que esse é o melhor. Na época, eu ainda era funcionária pública, eu dava um plantão de 24 horas, então, para mim, era ok, e eu já não estava mais no Hospital Silvestre, eu tinha saído, perdão, eu lembrei, eu era de dois hospitais públicos. Então, assim, cada um deles eu dava um plantão, então era uma carga horária muito pequena, eu conseguia estar com o meu bebê, e conseguia ter acessibilidade ao meu trabalho. Então, assim, num dia de 7 dias na semana, eu só trabalhava em dois hospitais diferentes. Então, para mim, naquela época, era importante. Hoje eu consigo entender por que Deus me permitiu continuar sem exonerar as minhas matrículas para cuidar do Lucas. Hoje eu consigo ver que as coisas que eu fui passando em cada uma das unidades me formaram, me ajudou a formar a cabeça que eu tenho hoje e como eu posso ajudar nos lugares e nas coisas que eu faço hoje, desenvolvo hoje. Então, o tempo foi passando, eu me tornei vegetariana, o Lucas foi criado vegetariano até, eu acho que o ano passado, ele deixou de ser vegetariano, eu respeito a opção dele. Ano passado, por várias questões de ordem pessoal que eu prefiro me deter, eu fiz um movimento de ir para um apartamento e sair da casa que eu morava. E, então, assim, recomeçar, eu e o Lucas, num processo de divórcio, foi muito dolorido. Mas foi um processo que, quando eu olho para trás, eu vejo Deus amparando, Deus cuidando, Deus zelando, Deus mostrando que não importa o que você passe, Ele está contigo. E assim, e que Ele é sua única fonte. Não são pessoas para você se alimentar,
não são pessoas para você se nutrir emocionalmente, não são pessoas. Quando ele fala que eu sou a videira e vocês são os ramos, nós somos os ramos, que ele é a fonte de água e que dessa água que nós bebemos, nós jamais teremos sede. De fato, no processo da dor, onde saíram pessoas, onde eu tive que enterrar pessoas vivas, entre aspas, no cunho emocional, tá? Não propriamente dizendo, onde pessoas tiveram que sair da minha vida e outras pessoas, como a equipe da CITEM, a equipe do Maestria Mental, a equipe da CITEM entrou, a equipe da Maestria Mental continuou, porque eu já era do Maestria Mental desde 2020 ou 21. Então, muitas coisas foram acrescentando. Então, voltando, já que eu comecei a falar do Maestria Mental e da CITEM, em 2020 ou 2021, o Fernando Lux esteve na nossa igreja, aqui de Niterói, e ele me fez um convite. Ele comentou comigo assim: Patrícia, você toparia fazer uma maestria mental aqui na sua igreja? A depuração que eu fiz com o meu filho, porque o filho dele sofreu um grave acidente, e hoje tem uma idade, eu acho, se não me engano, 40 anos, alguma coisa assim, e o filho dele se recuperou milagrosamente do acidente, e tem um estilo de vida maravilhoso, ele e a família toda. E quem conhece o Fernando Lux sabe que ele realmente é aquilo ali que ele prega, é aquilo ali mesmo. Eu tenho uma alegria de conviver com ele, sei disso. Então, eu aceitei o desafio. Mas, eu aceitando o desafio, ele me deu, assim, uma mensagenzinha. Sabe quando você recebe uma mensagenzinha, a depuração é essa? Aí colocou lá. E aí eu falei, eu não estou entendendo nada. Meu Deus do céu, que desafio é esse? Lux, me explica isso aqui. E aí, vamos fazer o e-book? Vai ficar mais claro isso tudo. E aí eu virei noites assim no termo, né? Foquei para fazer o primeiro e-book do Maestria Mental. Então, assim, esse e-book do Maestria Mental, ele rodou o mundo, podendo ajudar pessoas. Quantos testemunhos maravilhosos de mudança do estilo de vida, de recuperação de saúde, de transformação, de batismo, de transformação intelectual, espiritual, física. Deus me deu a honra de poder, de alguma maneira, contribuir, colaborar. E no passar do tempo, então, 21, 22, 23 e agora 24, nós lançamos o novo e-book. Estamos, nesse momento, fazendo uma depuração fora do país, online. E a gente segue assim, por várias igrejas que desejam uma depuração. E a gente tem muitos efeitos. Eu lembro assim, de muitos testemunhos. Tem um caso que eu peguei de um rapaz que ele tinha uma hemorroida muito protusa e ele não tinha mais posição de sentar, a pele dele se coçava, ele tinha feridas na pele, e ele tinha pensamento suicida porque ele não aguentava de dor. Então ele me procurou e ele perguntou para mim: Patrícia, o que pode ser feito? Eu estou pensando em me matar porque eu não aguento mais. Não aguento mais a minha vida de tanta dor. E aí eu virei para ele e falei assim: ok, você aceita o desafio? Passei para ele tudo que tinha que ser feito e ele, hoje, para a glória de Deus, ele tem uma vida normal, recuperada, transformada, se batizou. Então, assim, eu poderia falar vários testemunhos para vocês, várias pessoas para vocês. Esse final de semana que passou agora, a gente foi atender um grupo de pessoas, sexta, sábado e domingo, e eu cheguei na sexta-feira, tinha uma jovem que ela colocava os cabelos todos para frente do rosto, e sempre muito prostrada nos lugares, ela não interagia, ela ficava na dela lá, dormia o tempo inteiro nas palestras, e na sexta-feira depois passou o sábado, a gente fazendo palestra, endoterapia, alimentação saudável, tudo que precisava em tão pouco tempo. Eu fiz lavagem intestinal, envoltório nela, escaldapés.
banho de contraste. No domingo, gente, que felicidade. Eu estava dando uma palestra sobre mudança do estilo de vida e ela começou a interagir, começou a falar. E eu, uau, parabéns, que alegria! Isso é um preço que não tem como o dinheiro pagar. Não adianta. Pode me dar um carro zero, eu vou aceitar. Vou colocar à disposição da missão. Pode me dar uma terra para eu fazer o ministério, eu vou aceitar. Vou colocar à disposição da missão, mas não vai cobrir nunca o preço emocional de ver vidas transformadas. Então, assim, vidas transformadas transformam outras vidas. O lugar que nós fizemos o evento é um lugar muito influente numa determinada cidade, e é uma cidade de não adventistas, e a dona do lugar colocou imagens do suco que a gente fazia, de tudo que a gente ia fazendo. O Instagram dela bombou de pedidos, e ela está pedindo para a gente um novo programa de estilo de vida. Então, assim, de tanto que a cidade ficou impactada com a nossa presença ali. E a gente fez um programa falando dos remédios naturais, introduzindo que existe um Deus criador, dando notoriedade a ele sem falar que somos adventistas. Foi possível fazer isso. Então, assim, hoje eu posso falei para vocês um pouco do Maestria Mental, e Deus nos deu um projeto que acontece online. Eu vejo que esse projeto já estava no coração de Deus, e as pessoas falam para mim assim: Patrícia, você está mexendo em casa de marimbondo. E eu falo: opa, se Deus mandou, eu não tenho medo. Porque é um desafio gostoso trabalhar com terapias naturais, validar carteiras de naturopatas e poder acompanhar o desenvolvimento. E eu acho que tudo que Deus me permitiu passar, hoje, quando eu olho, eu só tenho que agradecer a Deus. Por quê? Quando a gente está nos ministérios, a gente acaba vivenciando jovens com traumas psicológicos de divórcio de pai, mãe, por abandono, por várias circunstâncias que acontecem. E eu fui olhando minha história, eu fui vendo que aquela menininha, Deus foi cuidando, ele deu uma madrasta para ela, carinhosa, que apresentou a videira, que apresentou a fonte de água viva, que apresentou para ela como arrumar uma casa, até o local correto do perfume. A minha madrasta me ensinava, me ensinou a me vestir, me ensinou a falar. Eu acredito que se eu tenho a oratória que eu tenho hoje, Deus deu o dom, mas ela lapidou, porque quando eu comecei na Igreja Católica, ela acompanhava cada passo daquela menininha que Deus havia dado a ela, e ela ia corrigindo. Uma deficiente visual e auditiva foi fazendo isso. Então, quando eu olho para trás na minha vida, eu fui vendo os concursos que eu passei, que eu não assumi. Eu fui olhando a oportunidade da Petrobras que eu tive, que eu também não assumi, como enfermeira já do trabalho. Então, eu fui olhando todas as coisas que eu fui dizendo não. E todas as pessoas, porque houveram pessoas que tiveram que sair da minha vida. Amigos que tiveram que ser retirados da minha vida. Pessoas especiais que tiveram que ser colocadas no lugar dela para não atrapalhar o processo que Deus queria ainda construir. E a gente precisa ter esse discernimento, porque hoje, como presidente da ACITEM, a ACITEM é a Associação Criacionista Internacional de Terapeutas Naturais, eu vejo que Deus foi dando maturidade a uma menininha que foi abandonada, que ela precisava ser curada nas 5 feridas emocionais dela. Ela foi permitida passar por humilhações em lugares que se diziam lugares cristãos, com pessoas que se diziam de fato cristãs, mas que hoje, na maturidade cristã, que eu olho o exemplo de Cristo,
quando eu vejo Jesus sentado no meio de cobradores de impostos, de Maria Madalena, quando eu vejo a genealogia de Jesus, quem fez parte daquela genealogia, eu falo, esse é o meu Deus, e eu quero ser como ele, ele me permite ser como ele. E quando eu olho para mim, que sou falha, não crie expectativa sobre a Patrícia, por misericórdia de vocês e de mim. Eu sou falha, não tenho nada de bom para oferecer. Tudo que eu tenho é Deus que dá e eu, por obediência, escolhi livremente compartilhar com o maior número de pessoas possível, treinar o maior número de pessoas possíveis enquanto eu tiver sopro de vida nessa terra. Não sei quanto tempo eu vou estar, mas enquanto eu estiver aqui, que Deus use uma maestria mental, que Deus use a Citem, para treinar o maior número de pessoas, para resgatar o maior número de pessoas, para conquistar o maior número de pessoas. E eu vejo pessoas que têm conhecimento e não querem compartilhar um protocolo. Esse protocolo fui eu que montei. O protocolo não foi você que montou, foi Deus que te deu na sabedoria dele. Compartilhe seu protocolo. O que me pedem, eu dou. A Deliane, a secretária do Acitem, sempre fala, não vem você com essa história de dar, não, porque tudo que eu falo assim, olha, mas vai ser gratuito. Ela, Patrícia, a gente precisa sobreviver. Porque na minha cabeça, aquela construção da pobreza, obediência e castidade, dar, doar, ela vai estar em qualquer lugar que a Patrícia esteja. Não importa. Porque Jesus, ele se doou de tal forma que é isso que ele pede a cada um de nós. Nossos ministérios, eles precisam ter renda que entre. Então, todas as doações, todas as verbas que a gente faz num trabalho voluntário, e, por exemplo, eu escrevi um livro, O Poder Restaurador do Jejum, o poder, nem estou lembrando o nome do livro, hein? Olha só, O Poder Restaurador do Jejum, traçando novos caminhos neurais. Está lá no acitem.com.br. Ele vem falando sobre o jejum, o poder de cura, tanto para células cancerosas, para a saúde mental, para a área cardiovascular, para a microbiota intestinal, a área toda intestinal. Então, eu venho cientificamente mostrando, com artigos científicos, o poder de jejuar. E aí eu trago também a parte histórica, a parte teológica. Eu venho falando do jejum ao longo da história, cruzando também o jejum na parte teológica, mostrando que existem clínicas de jejum ao redor do mundo para tratamentos naturais. E esse livro eu coloquei à disposição da Acitem para se manter como um Ministério de Autossustento faz. Então, é uma obra que eu incentivo que vocês, se vocês quiserem adquirir, adquiram, que vale a pena. Está lá no site acitem.com.br. Tem também um curso da Rosana Fonseca, que esse curso, ele é impressionante. A Rosana Fonseca liberou o direito autoral dela também para esse curso, para ajudar a Acitem a se manter. E é um curso de saúde emocional chamado Consultório das Emoções. Quem desejar também, por favor, adquira para ajudar o nosso ministério a se manter e a gente poder custear contabilidade, custear rede social, alguém que mexa nas nossas redes. Então, quem tem Ministério de Autossustento sabe que a gente precisa. Mas o meu desejo não é vender. O meu desejo é treinar. O meu desejo é que, se você for treinado, você vai se apaixonar e vai treinar outras pessoas. Você vai distribuir aquilo que chegou na tua mão para outras pessoas, porque é impossível, quando você tem algo muito bom, você não doar. Então, se você é líder de um ministério, se você é diretor de um departamento de saúde, ou se você quer melhorar a tua vida, melhore de fato doando, dividindo aquilo que você tem com as pessoas. E a Citem, hoje,
ela treina terapeutas naturais, ela reconhece a carteira dos terapeutas naturais e, no futuro breve, nós vamos estar também dando o curso de terapias naturais, que eu acho muito importante nesse momento. Por quê? Porque existem na nossa fé cristã verdades misturadas com mentiras. E se Deus não levantar um povo para falar dessas verdades, como se dará? Então, existem muitas coisas no nosso meio que foram entrando como se fossem verdades, e não são. E é necessário a gente ter a maturidade, voltar o olhar de Cristo. Somos falhos e imperfeitos, mas precisamos ter a amabilidade do assim diz o Senhor. E nesse assim diz o Senhor, independente se em algum momento da vida você caiu, o chão não é o seu lugar. Levanta, foca, segue, até porque é bom que eu toque nesse assunto. Eu pego muitas pessoas com a alma destroçada por causa de uma condenação, de algum fato que aconteceu na vida dela. E eu digo para ti, o céu é o seu limite. Quem te chamou para ressignificar, sem se incomodar com a fala das pessoas, porque elas são tão pecadoras quanto você, só que pecam de formas diferentes, foi o Senhor. O dono do universo te dá todas as oportunidades de avançar. Então, se você também, em algum momento da vida, precisa levantar a cabeça, começar do zero, avançar e focar, faça isso. Sem sombra de dúvida, Cristo está desejoso para te amparar e dizer: é para isso que eu fiz você, ficar até aqui, passar por isso tudo foi uma permissão para o teu amadurecimento. E Deus nos permite amadurecer. As pessoas não vão entender o processo quando o processo é teu com Deus. Seja na vida, minha vida não dá certo profissional, minha vida não dá certo emocional, minha vida não dá certo espiritual. É preciso um recomeço. É preciso olhar para a tua existência, como eu tive que olhar para mim, me confrontar e ver que Deus permitiu que eu passasse por todas as coisas que eu passei. Foi Ele que me permitiu. Poderia ter sido evitado? Sim, muita coisa poderia ter sido evitada, mas Deus permitiu, para que eu conseguisse hoje estar na plenitude de uma maturidade e poder ajudar outras pessoas também a se levantarem sem sentir o arrogo de santidade de ser melhor do que outra pessoa. Eu sei que eu não sou. Eu sei que eu sou literalmente dependente do poder divino e que eu não tenho mérito nenhum, nada. Então, não olhem para mim de forma nenhuma como algo muito especial, porque eu sou tão pecadora quanto qualquer um. Só que eu tenho um foco dado por Deus de tentar a cada dia renovar a minha mente, porque se Paulo, o grande apóstolo, falou: o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, o mal que eu não gostaria eu faço, quem sou eu para me achar aquém de uma outra pessoa, porque a pessoa fez isso ou fez aquilo? Então, eu acho que dentro da terapia natural, quando a gente também tem um hóspede na nossa frente, onde a gente traz na consulta, ele coloca ali a vida dele, o terapeuta natural, ele tem que ter uma imparcialidade e conduzir sem julgamentos e sem juízos. Isso não é papel nosso. Não é papel de líder de ministério. A gente tem como líder de ministério olhar para Cristo, focar em Cristo e aprender no exemplo que Ele nos deu. Ele
é o único santo, justo, perfeito. Se você pegar alguém dentro do teu ministério em queda, precisando de apoio, nossa, siga o exemplo de Cristo, traga a pessoa de volta. Jesus suportou Satanás no céu, sendo traído. Sabia que Satanás estava falando dele por trás, estava maquinando, já tinha uma terça parte dos anjos, mas ele tentou resgatar Satanás até o último momento. Então, quem sou eu? Líder, dentro de uma comissão, para ter uma postura de condenação para uma pessoa que às vezes precisa de um treinamento, de um amparo, de uma orientação, de ser resgatada, de ser restabelecida e reintegrada de novo. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco que não é só a cura física. Eu estou falando de um patamar mais profundo, porque eu poderia dizer para vocês sobre a cura física de várias pessoas. Eu trouxe para vocês a cura física de algumas pessoas que eu já atendi e poderia trazer várias outras, mas eu digo também que a cura espiritual, a psicológica, no nosso meio cristão, é muito importante. Restabelecer vidas no cunho psicológico, no cunho emocional, também é função de um líder, também é função do cristão. Não importa se você é diretor de departamento, se você tem um ministério para dar conta, não importa, você é a missão que Deus te destinou. Não importa se a sua missão é urbana ou se a sua missão é no campo, não importa se a sua missão é na janela 1040, você é a missão aonde Deus te colocou. Então, você é a representação de Cristo aonde Deus te colocou. Então, eu fico olhando para a minha vida, olhando a minha história, minhas quedas. Tem momentos que a gente fica olhando e fala, prefiro cair na mão de Deus do que no dos homens. Tem outros momentos que a gente ouve o Senhor falar, estou preparando para você uma mesa farta à vista dos seus inimigos. Apenas creia. Apenas espere o tempo chegar. Espere com calma, focada, é um momento seu com Deus. Então, olhando todo o trabalho e os desafios que a CITEM tem, de modelar terapeutas naturais, de trazer informações, responsabilidade técnica, porque eu creio que a linguagem do terapeuta natural, eu creio que quando a gente está assistindo no Maestria Mental alguém, nós precisamos, não é só levar a cura física, mas é também entender que ali existe um ser humano que precisa ser restabelecido, que precisa ser amparado. Então, um pouco da história da Patrícia, desde a infância dela até nos dias atuais, eu só olho para a minha história e falo obrigada. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor foi justo durante todo o período da minha vida. Porque o Senhor foi perfeito durante todos os dias até o dia de hoje. E porque o Senhor vai continuar sendo santo, independente do que eu fizer. Assim como Romanos fala, é um versículo que eu amo. Romanos 8 fala aqui, que é empoderar, te separar do amor de Cristo. Será a fofoca dos outros? Será a humilhação, o abandono, uma separação? Será uma queda sua? Todos nós caímos. Não tem quem não caia. Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, Deus não esquecerá nem de mim, de você. Levanta, foca, avança. Então, esse versículo de Romanos é um versículo que eu olho para a minha vida e vejo.
ninguém e nada poderá me separar do amor pleno de Cristo Jesus pela minha vida e pela sua vida. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que história linda, Patrícia. Deus seja louvado pela sua vida, assim. Amém. Eu vejo, né, o quão é importante a gente entender que a gente precisa de Cristo. E quando a gente de fato está em Cristo, a gente pode estar onde estiver, na religião que estiver, no lugar que estiver. Se você estiver em Cristo, você vai fazer as obras de Cristo e vai fazer aquilo que ele mandou. E você vai ver que as pessoas são de Cristo pelas atitudes dela. Então, assim, a gente vê isso nessa história, né? Da sua madrasta, de você quando estava ali estudando para ser freira, se preparando para isso, da sua tia, da senhora que te chamou para ajudar lá, do pastor, enfim, tantas pessoas, né? E Deus seja louvado por cada uma delas, porque Ele foi cuidando de cada uma e separando cada uma para Ele, né? Eu queria pedir para você explicar para o pessoal um pouquinho o que que é maestria mental, de uma Ah, ok. maneira assim, resumida, né? Porque você falou assim, porque a gente fez, o Fernando Lucas me deu uma depuração para fazer e eu não sabia o que que é, como fazer isso. Explica para o pessoal um pouquinho o que que é uma depuração, o Ah, que ok. que é a maestria mental, porque muitos chegaram no canal um tempo depois que a gente trouxe várias lives do Fernando Lucas, então não conhecem ainda, né? E se você puder falar um pouquinho disso para o pessoal saber o que que é. Então, Maestria Mental é um programa que a gente faz. O Fernando vai às igrejas, faz a semana de oração e ele propõe a dieta que curou o filho dele, junto com Deus, e a dieta que ele usa até o tempo de hoje para ele, para a casa dele, para a família dele. E vocês que conhecem o Fernando Lux sabem que ele é acima da média em tudo que ele faz. Extremamente inteligente, intelectualizado, então espiritual. É uma pessoa que eu admiro muito. Então, ele me fez esse desafio e eu, assim, ainda estava fazendo cursos, buscando mais. E quando ele me deu o desafio, eu peguei lá a mensagenzinha dele e fiquei, meu Deus, como é que eu vou colocar isso? A gente vai ter que fazer um livro. Vamos, porque a minha cabeça, é o que eu falei, era muito acadêmica, então vamos fazer um livro, vamos fazer um e-book. Vai ficar ali todo método organizado. E a gente fez a depuração. O que é depurar? É muito importante que no processo saúde e doença a gente retire algumas coisas e entre com outras para fazer com que o nosso corpo consiga eliminar. Existem várias vias de eliminação que o corpo pode usar para se restabelecer. Então, a depuração auxilia a equilibrar as coisas que são boas, retirar o que é nocivo do meu corpo. Então, quando a gente faz uma depuração bem feita, bem elaborada, com um profissional acompanhando, o processo de desinflamação é muito ponderal, é muito importante. Então, quando ele trouxe para mim o desafio, eu falei assim: uau, isso é um desafio muito importante, eu quero fazer isso. Nós vamos conseguir atingir pessoas. Então, nós fizemos um e-book com bastante página, bem explicadinho. E esse e-book, a gente abre um grupo do WhatsApp e as pessoas podem entrar nesse grupo do WhatsApp. Inclusive, eu estou fazendo agora, nesse momento, o projeto, e a gente mexeu um pouco, começando com uma desparasitação, vermifugando, depois orientando todo passo a passo para repor a flora, entrando posteriormente com o protocolo do livro e acompanhando durante 6 semanas. E esse processo todo é muito caro quando você para pagar. Tanto internamente em clínicas de terapia natural, ou quando você faz online com um profissional. Não é algo barato. E a nossa equipe decidiu fazer isso de graça. Então, a gente percorre o mundo. A gente já foi no México, nos Estados Unidos. Eu já perdi, eu não tenho mais. Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica.
Itália. A gente passou por vários países, aqui no Brasil também, fazendo a depuração, o detox. Então, é um processo de um pouco mais de 6 semanas, depurando, organizando, ajustando os R's, né? Que em outro momento eu posso estar falando com vocês sobre os 6 R's, como que poderia ser feita a implicação, digamos assim, para você retirar aquilo que está te dando dano e para você introduzir, para ajudar o teu corpo a nutrir e ele se restabelecer, porque o nosso corpo é inteligente. Então, se você retirar aquilo que está gerando processo oxidativo e dar a ele antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios, a gente vai conseguir com mais êxito. Então, o Maestria Mental, ele é um programa online, ele acontece online. A gente não tem ainda um lugar fixo para fazer. Deus, se quiser prover isso, ele vai prover. Mas, mesmo assim, a gente segue ao redor do mundo, no online, fazendo a depuração, que é o detox, né? Muitas pessoas vão para uma clínica de terapia natural e fazem isso internos numa clínica. A gente faz com a pessoa na atividade do dia a dia dela, em casa. Ensina a fazer os sucos, a água com limão, a dieta crua, e vai orientando passo a passo até que ela consiga novamente passar por uma dieta vegetariana, 80-10-10 que a gente preconiza. Então, é mais ou menos assim, eu passei um resumo para vocês do Maestria Mental, é isso. Muito bom. E se alguém quiser começar a acompanhar, saber onde pegar informações, onde ela tem que ir primeiro? No teu perfil, no canal do YouTube, onde que ela procura? Nós estamos colocando as informações do Maestria e da Acitem no Instagram da Acitem e no Facebook. É Acitem Oficial. A-C-I-T-E-N, N de Naná, oficial. Tudo juntinho. No Instagram. Temos alguns vídeos no YouTube, mas a gente bota vídeos mais longos. @Acitem, lá no YouTube. Mas se você quiser realmente saber, nós temos no Instagram, a gente coloca o tempo inteiro informações de quando vai começar. A gente sempre coloca informações. Eu estou fazendo a semana do câncer, então eu estou colocando várias informações sobre câncer lá como terapeuta natural, ou a família pode ter a destreza com câncer. E tem várias outras informações de cunho emocional também. A Renata está colocando informações, a Renata psicóloga, a Ellen também, estão colocando informações lá. Então, para saber e querer acessar, pode seguir a nossa rede do Instagram, a Citem Oficial, ou lá no Telegram tem também o Maestria Mental. Então, são os dois momentos onde eu sempre estou informando aonde vai ter uma próxima e que eu libero o link e a pessoa entra pelo link. Então, tanto a Citem como a Maestria Mental vão em conjunto, a priori, fazendo essa divulgação. Legal. Bom, a gente vai deixar esses links todos aqui na descrição do vídeo, então não se preocupe se você não decorou aí o nome, né, dos quais ela falou, mas a gente vai deixar tudo aqui finalizado. Uma outra pergunta, Patrícia. A CITEM, né, a Associação de Criacionistas e Terapeutas Naturais, né? Se uma pessoa que está assistindo a gente aqui é terapeuta natural, né? Já é terapeuta, como que faz para ela fazer parte desse grupo também? Nossa, que pergunta gostosa. Então, a Citem, ela tem a preocupação do amparo para aqueles que não são terapeutas naturais, podem ser sócio emérito. Então, lá no site acitem.com.br, você pode clicar na parte de sócio emérito para quem não é terapeuta natural, ou você é estudante de naturopatia, não se formou ainda, ou você é da área de saúde, que não é naturopata, ou você que não é nem da área de saúde, mas você pode se associar como sócio emérito e está acompanhando as novidades que a gente só vai liberar para quem é sócio.
Então, lá no actem.com.br, você pode se associar. Agora, para você que é terapeuta natural também, no actem.com.br, lá tem uma aba para credenciamento, para quem é terapeuta natural. Então, clica ali, você envia sua documentação, preenche todo o formulário, envia seu documento e a nossa secretária vai estar recebendo e vai estar dando uma orientação para vocês. O interessante é que a CITEM tem uma preocupação que, assim como a pirâmide da base da nutrição funcional tem, a CITEM também tem. Para mim, Patrícia, que no momento eu estou presidente da CITEM, a gente não é nada, eu estou. Então, no momento, eu estou presidente da CITEM. O meu pensamento, quando eu montei a CITEM, a gente precisa de algo que ampare o psicológico do terapeuta natural associado, a gente precisa de um momento de oração, a gente precisa de estudar a Bíblia. Então, a CITEM, ela liberou também um link para estudo bíblico para quem desejar enviar para algum cliente ou se a pessoa quiser se aprimorar. A gente liberou um grupo só de saúde emocional, onde a Ellen e a Renata o tempo inteiro trabalham questões emocionais ali com o grupo que entrar, que entra em contato, e a gente libera também um link para orações intercessórias. Além do grupo de interessados, onde a gente coloca material o tempo inteiro, a gente tem a Ellen e temos a Silvana. No momento, elas estão responsáveis pela parte de educação continuada, onde elas vão estar dando sempre dicas de saúde para quem é associado. Então, nesse momento, onde uma PL que está tramitando no Senado, que é a PL 5620, é um projeto-lei que está tramitando, aonde o terapeuta natural ele vai sair da CBO, que é como ocupação, e vai passar a ser legislado, sendo uma profissão. É muito importante que você esteja associado, sim, esteja com o seu certificado na mão, esteja associado, porque cada coisa vai materializar o seu direito garantido, que pela Constituição Federal nos é dado um direito garantido. Mas o projeto-lei, se ele for mudado algumas coisas, se ele for alterado, que normalmente é alterado um item ou outro, e se ele for vetado em alguma abordagem, é necessário que o terapeuta natural ele esteja acompanhando tudo isso para não perder o curso que com tanta dificuldade muitas vezes ele fez e que saiu agora da CBO e em diário oficial passou a ser legislado. Então, eu acho que é um momento muito solene para todos os terapeutas naturais. E eu, não é porque eu sou presidente da CITEM, a dica que eu dou, se associe a qualquer associação que vocês queiram. Não precisa se associarem à CITEM. Se associem à CITEM se vocês desejarem. Mas se associem a algum órgão, para que vocês tenham mais apropriação, além do certificado de vocês, no direito garantido de vocês, que a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, permeia e permite. Ok? Então, seriam essas dicas que eu estaria dando para vocês. Perfeito, muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Por compartilhar essa história aqui, que foi uma bênção, assim, muitos aprendizados, né? E muito emocionante também. Você se emocionando aí, eu aqui, secando as lágrimas. É porque, na realidade, não tem como, de fato, encontrar Cristo, que é algo que a gente necessita e tão solene, sem olhar para a nossa própria história e agradecer com a nossa história. Amém. Porque quando a gente tem um coração grato pelas dores, pelas quedas, a gente consegue entender que o plano de Deus para mim é perfeito. E eu passo a aceitar. E a aceitação traz cura psicológica. Amém. Então, assim, nas minhas falas, nas minhas palestras, nas minhas pregações, eu não falo só do cunho físico. Porque não tem como curar o físico se a mente não foi curada. Ellen White fala que 90%, 95% das doenças começaram aqui. Então, precisa ser curado a alma.
Para eu curar a minha alma, eu preciso entender o projeto que eu passei, aceitar esse projeto, confrontar esse projeto, ressignificar esse projeto. E eu vejo tantas milhares de muito mais bênçãos, porque a palavra de Deus fala para a gente que onde habita o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, Amém. não há o que a gente temer. Aonde há tristeza, dor e lágrima, Deus traz o renovo, traz flores, traz um jardim, e a única coisa que eu preciso fazer é apenas acreditar e me entregar. Amém. 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 Que você faça isso também, né? Aprenda um pouco mais com a história da Patrícia e aprenda a confiar inteiramente, a crer em Cristo e a entregar sua vida a Ele. Você faz uma oração para a gente, Patrícia, para encerrar? Faço com prazer. É uma alegria orar com vocês. Agradeço pelo convite, Adriana, e o seu esposo, William. Deus possa ser com o ministério de vocês e que as fronteiras dos ministérios de vocês cheguem muito a mais avante do que vocês imaginavam. E tem um versículo bíblico também que eu amo, é aquele versículo onde fala que o Senhor me abençoe, o Senhor me guarde, ponha a sua mão sobre mim, avance as minhas fronteiras e livre-me do mal. É o que eu desejo a vocês no dia de hoje. Adriana, William e a todos que estão nos assistindo. Amém. Vamos orar? Amado Pai, obrigada, Senhor, por esse momento tão solene, onde a gente pode compartilhar as maravilhas que o Senhor fez pela nossa vida. E a gente sabe que o Senhor vem trazendo cura e restauração a cada dia. E que o Senhor vem preparando muito mais do que a gente sequer imaginou. O Senhor é um Deus de prosperidade. O Senhor é um Deus de bênçãos. O Senhor quer dar, mas nós precisamos também ser gratos e reconhecidos. Reconhecidos no sentido de reconhecer aquilo que o Senhor faz. É reconhecer o que o Senhor faz a cada dia por cada um de nós, tendo gratidão, Senhor. Mas isso só o seu Espírito Santo pode fazer por cada um de nós, Senhor. Dá-nos o seu Espírito Santo, então, em abundância. Perdoa as nossas faltas. Espírito Santo de Deus, nos mostre no que precisamos ainda mudar, para estar mais modelados naquilo que o Senhor deseja. É o que eu te peço humildemente, para a sua honra e glória. Amém. Amém. Que história, não é mesmo, meus amigos? Quantos aprendizados! Olha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, todos os links, né, os contatos da Patrícia, para que você possa entrar em contato com ela, ou conhecer mais do Maestria Mental, ou conhecer mais da Citei, ou pelo menos acompanhar ali o que eles estão postando, tá bom? Peço que você ore pela vida da Patrícia, pelo ministério dela, e também desejo que Deus, né, e peço para que Deus abençoe a sua vida também, né, por estar aqui conectado conosco, compartilhando esse testemunho. Que você tenha os próximos dias muito abençoados pelo nosso Senhor, e nos vemos no próximo vídeo de testemunho aqui no canal, tá bom? Até mais e tchau, tchau!